Quando ela desce aqui para a audiência, a pessoa que está querendo tem que ir para lá, e a pessoa que não está sendo acusado tem que ir para cá. Eles ficam em salas separadas. É o único andar que você não vai isso aqui. Que é o Westmoreland, aí fica numa sala que eles não podem se encontrar, só na frente. Porque se a pessoa fica com medo que é apanhou geralmente, né? É. Aqui são as cortes. As cortes. As salas de, como que chama? Juízes. Onde as audiências ocorrem. Ah, legal. Vai, Renatinha. Fala aí, galera, beleza? Paulo aqui, tô com a querida doutora Tatiana da Cunha, tudo bem? Tudo, e você? E hoje é o seguinte, nós já fizemos um tour lá dentro da corte, óbvio que não pode ficar gravando, nós fizemos uns takezinhos, mas com celular, nada comprometedor, porque não pode gravar. Uns takezinhos falaram que não tem problema, tá? Desde que não mostre ninguém. Nós somos a corte de Orlando, essa aqui é a corte de Orlando. Yes. O que acontece aqui dentro, Tati? Tudo. De casos criminais, casos de família, casos civis, tudo. E como, tá, então... Em Orange County, de Orange County. Tudo que acontece aqui no condado de Orlando, de Orange, no caso. Não, o condado de Orange, sim. O 9º circuito é composto, judicial da Flórida, ele é composto do condado de Orange e o condado de Osceola. Entendi. Aqui nós temos tudo que é referente ao condado de Na Orange. família, nós vimos que aqui, olha para aquele ladinho ali. Nós vimos que aqui para que se casar, você pode pedir a licença, o papel de... Pede a licença de casamento. casamento. Marriage license, é aqui que a gente pede também. E aqui que... E aqui casa também, quando nós chegamos, aqui tinha uma família pronta para divorcia. casar, né? Uhum. Uma noiva, tudo bonitinho. Você casou aqui, Renatinho? Não, Você vai casar aqui nos Estados Unidos? vou. Quando? Não sei. Tá, e qual que é o papel do advogado de família na corte? Atender a audiência, vir nas audiências. Basicamente é esse, porque nós, advogados, não podemos fazer nada aqui na corte. Se eu quiser protocolar um pedido de divórcio, se eu quiser protocolar uma moção, qualquer coisa que eu, como advogada, queira protocolar, eu só posso fazer online, esse filing. Eles aceitam somente o filing de documentos, de petições de pessoas que estejam se representando aqui. Então, aqui na corte, a pessoa pode comprar o package para fazer o seu divórcio, custódia de criança, child support. Quem não quiser contratar um advogado, ela vem aqui, ela compra todos os formulários, preenche, entrega os formulários e eles vão protocolar aqui. Se, por exemplo, uma pessoa também recebeu uma intimação de um caso que a outra parte tem um advogado, ela também faz o seu protocolo aqui, ou ela também tem a opção de fazer online, que nem os advogados, mas a advogado não pode, eles não me atendem aqui, a gente tem que resolver tudo online ou por e-mail. Quando tem qualquer coisa que eu, advogado, precise discutir com o clérigo da corte, é por e-mail. Mas você reparou que ela falou que você pode comprar pacote e você preencher tudo. Cuidado, porque é isso que muitas vezes os paralegais fazem, eles falam, é só preencher formulário. E não é preencher formulário. Claro, se você não tiver nada, teu marido nada, não tem filho, não tem dinheiro, não tem nada, aí sim você nem precisa de paralegal, você mesmo vem e preenche, que é nome, endereço e o que está acontecendo. Agora, a partir do momento que tem um filho, não estou nem falando bens, um filho envolvido já muda tudo, né? Já. Porque o que pode acontecer, até para as pessoas entenderem, para não achar que a gente está querendo vender. Qual que é a diferença? O cara que não tem nada, é igual namorado, é fácil. Se não tem dinheiro, não tem bens, não tem filhos. Não precisa de um advogado. Não, Não né? tem nada. Não. Não sei, Existe lembrando. o divórcio simplificado, inclusive, que é Isso. bem fácil. É. Mas tem pessoas que não querem fazer também, então elas contratam um advogado, mas... Que é sempre melhor contratar um advogado, sempre. Mas eu tô falando por causa... Cuidado com os paralegais. E não que eles fazem de mal, eles fazem de boa fé, só eles não têm experiência e acaba prejudicando você. Não sabe a lei, às vezes, não sabem a jurisprudência, os casos, porque os casos se atualizam a cada semana. Agora, quando entra um filho na jogada, daí já tem pensão alimentícia, direitos de quem vai ficar com o filho, quanto tempo vai ficar com o filho. Exatamente. Então, onde existe uma questão que alguém precisa provar alguma coisa para a corte, convencer a corte, nessa hora
é bom procurar um advogado, porque o advogado sabe o que a pessoa precisa provar. Por exemplo, a lei da Flórida hoje fala que é o melhor interesse da criança que o tempo de convivência com a criança seja compartilhado igualmente entre os pais. Se uma mãe ou um pai acham que eles devem ter 70% do tempo, 80% do tempo, que esse tempo não deve ser compartilhado igualmente com a outra parte, esse pai ou essa mãe tem a obrigação de provar na corte, através da preponderância da evidência, que não é o melhor interesse daquela criança dividir o tempo igualmente. E nessa hora, um advogado sabe como se portar na corte, como fazer, como mostrar para o juiz que não é o melhor interesse daquela criança que o tempo seja dividido igualmente. Por exemplo, fazendo as perguntas corretas para o seu cliente e para a outra parte, porque o cliente normalmente tem uma impressão, principalmente o cliente brasileiro, que ele vai chegar aqui e ele vai contar a história para o juiz. Ele não vai contar a história para o juiz, a não ser que seja um juiz que queira saber algumas coisas, que queira clarear e que tenha ficado alguma... O juiz pergunta, caso tenha ficado alguma dúvida, mas o cliente vai contar, a pessoa, aquela parte vai contar para o seu advogado e vai contar para outra parte do outro advogado. Então, por exemplo, esses dias eu fiz uma consulta com uma pessoa que tinha uma ordem de uma juíza falando determinadas coisas que tinham acontecido numa audiência. E ela me contou, eu li e eu disse para ela, o advogado da outra parte fez todas essas perguntas para essa pessoa que tinha dado esse depoimento e ela disse sim. E a outra pessoa que estava com ela na consulta não entendeu muito bem e aí nós explicamos. A pessoa que testemunhou não chega para o juiz e dá um testemunho e diz: olha, aconteceu isso, isso, isso. Ela conta uma história através de respostas às perguntas que o advogado faz, ou a outra parte faz também. Então, normalmente, o advogado é uma pessoa preparada e treinada para fazer essas perguntas. Uma curiosidade, que minha mãe foi advogada há muitos anos no Brasil, fazia muito família. Geralmente, o pai não quer os filhos, não é que não quer, ele não quer ficar tanto tempo com os filhos, principalmente se o pai arruma uma outra namoradinha, ou então ele arruma uma outra mulher, a mulher, tipo, o pai acaba querendo ficar menos tempo com filhos. Mas muitas vezes na corte o pai fala, não, eu quero 50 para não pagar a pensão. Exatamente, o child support, a motivação, eles querem ficar mais tempo com a criança, em muitos casos. Muitas pessoas que inclusive não ficam, já estão separadas há tempo. Quando chega na hora de fazer o divórcio, que tem que ter aquele acerto financeiro do child support, a pessoa pensa, poxa, se eu não ficar com esse tempo que eu tô ficando, um fim de semana sim, um fim de semana não, eu vou ter que pagar mais. Então aí eles decidem que eles querem uns 50%. E existe o machismo ainda, tipo, a mulher que quis separar. Agora eu também não vou ter que ficar dando pensão para essa mulher e para outro cara que sustente ela. Existe ainda aí a importância do advogado também a mostrar para o juiz que esse cara está sendo ridículo. Com certeza. Aproveitando a Tati, que ela é advogada e tem o bar, a importância de ter o Florida Bar, se você mora na Flórida, se o teu advogado da Flórida, é que seu advogado pode fazer outras coisas para você, além de imigração, família, ou seja, negócios, ou qual seja a especialidade dele. Porque quando a pessoa não tem o bar, que é considerado a OAB, do estado que você está contratando, ele é muito limitado o que ele pode fazer. Por isso que é muito importante você perguntar para o teu advogado qual o teu bar, qual que é a tua OAB, se você for brasileiro, para ele falar. Daí eu falar, a minha é de Nova York, a minha é de Washington, a minha é do Texas. Porque tem muitos advogados, principalmente os que não foram formados, que não fizeram bacharelado aqui nos Estados Unidos, e que eles vêm com bacharelado do Brasil, aí tem uns cursos que eles fazem e eles pegam a OAB de alguns estados que permitem, é mais ou menos isso. Com certeza, né? Sim. Então, mas nesse caso, talvez o teu advogado de imigração que não tenha o Florida Bar, digamos assim, ele não vai poder ajudar você com mais nada, a não ser com a imigração, por causa que ele é muito limitado no que ele pode e o que ele não pode fazer. Inclusive, ele não pode nem falar para você, te dar nenhum tipo de... como que chama quando você fala? Conselho legal? Conselho legal de um outro assunto que foge da imigração, no caso, se a gente estiver falando de imigração com advogados que não têm o bar. Já que a doutora Tatiana da Cunha tem o Florida Bar, vou perguntar para ela como funciona
no civil, por exemplo, esse pessoal fala, não me pagou, pequenas causas, existe isso aqui? Existe. Aqui também a pessoa pode chegar aqui e ir na área do clerk. Você entra, vamos ensinar, passo a passo. A gente entra ali. Ele pergunta onde é o small claims, que são as pequenas causas. E ele vai comprar esse package também. É um preço baratinho. $15, $20 dólares. E vai preencher os documentos e depois vai fazer o protocolo e vai ter uma audiência. Ele vai escrever o que aconteceu. Meu patrão não me pagou, tô brigando com... Desde que essa causa seja até $8 mil. Até 8 mil são pequenas causas. Pequenas causas. E tem a corte circuito também, que é acima de $8 mil. Também tem corte civil, que a pessoa tem essas disputas aí também. Se eu não falo inglês, eu posso vir aqui, compro o pacote, levo para minha mulher, para o meu amigo, meu filho me ajudar a preencher? Ou tem que preencher na hora? Não, pode levar e trazer. Pode levar atrás, aí depois eu devo pagar para entrar com mais alguma coisa para marcar a taxa para data. Sim. Tem pessoas, inclusive, isso é importante falar, pessoas que realmente não têm dinheiro para pagar advogado e também não tem dinheiro para pagar as custas, por exemplo, em relação a custas de divórcio, que é $400, ele pode fazer uma affidavit de indigency, né, dizendo que ele não tem dinheiro para pagar as custas, e aí ele, se preencher os requisitos legais, ele pode ser isentado das custas também. E aqui, falando em custos, então lembra, não te pagou, se você vai em grupo de WhatsApp, Facebook, começa a defamar a pessoa, e depois essa pessoa entra com processo contra você, que aí pode ferrar. Então faz as coisas certinhas. Eu sou contra, principalmente quem não sabe o que está fazendo, chegar metendo o nome, a família das pessoas em YouTube ou grupos de WhatsApp, porque se o cara conseguir provar que ele está certo e você está errado, ainda dá muda, vira o jogo. Com certeza. Vira o jogo. Certeza. Qual que é outra coisa que você estava falando, que eu ia pegar o gancho com você em relação de preços, de custos? Aqui no Brasil a gente sabe que quando você é pobre ou você fala que é pobre, não sei como funciona, tem um advogado gratuito. Aqui existe isso também ou não? Não. Aqui não o defensor público só está à disposição em casos criminais. Todas as pessoas têm direito a um defensor público em casos criminais, é um direito constitucional, mas as pessoas dizem, eu vou procurar um defensor público na área de família, como no Brasil tem. Aqui não tem. O que tem são legal aids, né? São organizações que prestam serviços de advocacia para pessoas que não têm condição de pagar. Aqui no Orange County a gente tem o Legal Aid do Orange County e eles atendem pessoas, se eu não me engano, o tax return tem que ser até $30 mil. Eles vão um pouco além da linha da pobreza, mas tem um limite, a pessoa tem que qualificar através do seu tax return e aí ela vai poder fazer o seu caso de família, seu caso criminal, caso de imigração. Outra pergunta para a gente encerrar, lembrando, todas as informações do escritório da doutora advogada está neste programa, em todos os programas do canal Perguntas. Só você clicar no link dos patrocinadores, você vai ver Law of Tatiana da Cunha. É isso que tá, né? É isso aí. Que tá. E agora a última pergunta em relação à imigração. Se eu tô ilegal, tomei o chapéu, o meu patrão fala, eu vou te denunciar, se você for na corte, eu vou denunciar você para imigração, blá, 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 blá. A gente sabe que acontece, infelizmente, acontece. Eu posso vir do mesmo jeito, eles vão perguntar meu status migratório, vão fazer alguma pergunta minha aqui. Existe o perigo de eu entrar e não sair? Pera rapidinho, Renatinho, mostra lá atrás, ó, família que casou, vê se dá para conseguir fazer um zoom, alguma coisa. Olha lá, casaram, tirando a prova da imigração. Tô brincando, gente. Mas pode ser também, Renatinho. Não tá casando na igreja, só na corte aqui, ó. Bonitinhos. Bonitinho, casamento. Já vai lá, Tatinha, deixa o teu cartãozinho. Daqui a uns anos, se precisar de divórcio, tadinha. Vamos lá. Mas eles perguntam coisa de imigração? Não. Eles não vão perguntar o status imigratório de ninguém. Não tem esse requisito para entrar na corte, qualquer um pode entrar. Porém, a gente não tem como saber se um agente do ICE, numa audiência, não vai estar esperando uma pessoa. Isso já aconteceu bastante, de a pessoa ser liberada, por exemplo, de uma... Mas como que você... que ele tá? Quem falou pra ele? Como quem falou? Que tivesse um agente do ICE de bobeira ali. De bobeira não, por um outro trabalho. Não, já aconteceu bastante no outro governo. Aconteceram bastante incidentes onde as pessoas, por exemplo, eu tenho um DUI, eu tomei um DUI. DUI é dirigindo
embriagado, droga, alguma coisa. E a pessoa teve uma audiência aqui onde o juiz disse, se você pagar a sua fiança de $1.000... Responde em liberdade. Responde em liberdade. Quando ele está pagando aquela fiança de $1.000, o ICE já está aqui para... E quem que fala, quem que denunciou ele? Os policiais, no caso? Sim, o Orange County, quando ele foi para jail, ligou para o ICE para saber se aquela pessoa tem um hold, se ela está ilegal, etc. Tem esses acordos entre as polícias locais e o ICE. Lembrando, nós está falando de um caso extremo. Eu sou a favor de mandar vagabundo embora. Entendeu? Se você dirigiu, e se você bebeu e dirigiu, e foi pego principalmente, não importa, eu sou um bom pai de família, eu sou trabalhador. Não beba e dirige, é contra a lei. Você pode matar uma criança, você pode matar uma pessoa, você pode se matar. Então, você, na minha opinião, é tão vagabundo e tão ordinário quanto bandido. Porque você pode causar a morte de alguém pela sua irresponsabilidade. Falando do DUI, seja bebida alcoólica, seja droga, seja remédios, qualquer tipo de influência que você não consegue responder. Mas é só um pouquinho, só foi uma cervejinha. Filhão, então quando os médicos estiver lá, tem uma propaganda aqui, Tati, que é assim, o cara bateu o carro, tá lá morrendo, daí no hospital já, no pronto-socorro. Aí ele abre o olho e fala, e os médicos estão lá para reviver ele, um monte. Falou, mas foi só uma cervejinha. Daí um médico lá falou, só uma cervejinha. Vira as costas e deixa o cara morrer. Mas não podem acontecer em outros casos. Eu já tive um caso, um dos meus primeiros casos de imigração, de corte de imigração em Miami, início de 2020, a pessoa foi pega em Hialeah, que é uma área totalmente de imigrantes lá em Miami, e ele foi pego porque ele deu a seta, não deu a seta na hora de dobrar e ele não tinha... não foi por... Não, ele não tinha driver's license. Mais uma coisa. Mas você tá entendendo o problema? Não ter carteira de motorista. A gente sabe que não pode ter. Cara, mas são, infelizmente, eu vou dar a minha opinião bem sincera. Cara, se você tá aqui, você não pode ter a carteira de motorista, você não consegue uma carteira de motorista, nem da ponte que caiu, que a gente sabe que outros estados conseguem. Pô, daí você tá dando sorte pro azar também. Mas nesse caso, ele foi pra corte criminal, ele passou a noite na cadeia, isso era de noite, e o juiz disse pra ele, no outro dia teve audiência, o juiz disse pra ele, o que aconteceu? Eu tava assim, o juiz disse pra ele, você estava no lugar errado, na hora errada, né? Soltou sem fiança, só que o ICE já tava esperando. Uma coisa muito interessante que vocês já devem, que você me segue faz tempo, você deve ter visto eu, o Dr. Walter, eu, a doutora Tati, falando muito sobre o barco, sobre a OAB dos advogados que você contrata. A importância de ter um advogado que tem a OAB do estado que você mora, seja ele qual for, é porque caso você passe por um caso civil, você bater um carro, ou teu patrão não pagou você, seja o que for, você pode perguntar para aquele teu advogado que tem a OAB do teu estado. Se você mora na Flórida, tem que ter a Florida Bar. E a doutora Tati tinha até falado antes, se você colocar, por exemplo, Tatiana da Cunha Bar, o Florida Bar no Google, ela vai aparecer. Dr. Walter Santos, Florida Bar no Google, se tiver, vai aparecer. Seja qual for o advogado que você contratar, sempre vai, se ele vai falar, você vai perguntar, você é um advogado mesmo? Ele vai falar, sou. Tem licença na Flórida? Tem licença na Flórida? Deixa eu falar bem rapidinho um caso, Tati, que aconteceu comigo e com o Renatinho. Eu e o Renatinho fomos comer no Rocas, não é pra fazer propaganda do Rocas, que a gente vai lá todos os dias comer uma delícia, churrasco. E aí um cara, Paulo Paternes, bonitão, assim, ele vai até assistir. Falou, Paulo Paternes, que legal, vi aquele vídeo teu do fulano de tal, aquele que fez os advogados, é isso mesmo, tem ferrar. Aí o cara bonitão, bem presente, alto sim, falei, o que você faz? Eu falei, sou advogado. Ele falou pra mim, sou advogado, por Paulo Paternes. Segunda pergunta que veio, você é advogado aqui na Flórida ou você é advogado no Brasil? Porque eu nunca ouvi dizer de você. Não, eu perguntei o teu nome, falei, qual é o teu nome? Ele falou, X, não vou falar aqui que não interessa. Aí ele falou assim, mas eu nunca ouvi dizer de você. Você é advogado aqui ou advogado na Flórida? Ou não, no Brasil? Sou advogado no Brasil. Eu falei, então não se apresente pra mim como advogado aqui. Não falei, Renato? Falei assim, não se apresente como advogado que você não é advogado aqui. É por isso que as pessoas acabam se iludindo, porque você é uma pessoa bonita, alto, fala bem, e aí se apresenta como advogado para mim. O advogado daqui dos Estados Unidos, ele tem que ser formado aqui ou ter feito um curso para conseguir a licença de advogar aqui. Vocês que são advogados no Brasil não se apresentam como advogado aqui porque vocês não são advogados nos Estados Unidos.
Ah, mas eu coloquei lá a minha OAB desse tamanhozinho, colocado, mostraram outro dia para mim, num cartãozinho. Você não é advogado aqui. E você não pode se apresentar. Qual que é o nome disso quando você se apresenta para uma coisa que você não é? Prática ilegal da advocacia. Prática ilegal da advocacia. Se apresentar como advogado. E muitas pessoas se intimidam, porque você viu, o advogado, olha a postura da doutora Tatiana. Cara, eu não vou perguntar nada para esse advogado, ele tá falando que ele é advogado. Só que você tem a obrigação, não é, de perguntar? Fala, pede o teu nome completo e fala, qual que é o teu bar? Meu bar é o boteco do Mané lá da esquina. Não é esse bar que eu tô falando. Tô falando, qual que é a sua OAB aqui na Flórida? Ou aqui nos Estados Unidos? Daí você vai e checa antes de contratar. Tô falando isso porque a gente fala, a doutora Walter Santos fala, a doutora Tati fala, todo mundo fala. Só queria fazer uma correçãozinha aqui. Corrige. Não, eu falei que a prática é ilegal da advocacia. A prática é ilegal da advocacia se ele sair por aí dando conselho legal. Mas nesse caso ele está se apresentando, está representando que faz parte de uma profissão a qual ele não está qualificado, apto a exercer aqui no estado da Flórida. Então, lembrando, se o cara falar, no Brasil eu sou advogado, aqui eu sou paralegal, eu sou um consultor. Aí, se você quiser contratar o paralegal e o consultor, o problema é teu, mas o importante é que a pessoa, quando ela fala que ela é advogada, a primeira coisa, advogado, advogada, se você tem a obrigação de... Gente, não seja burro e não deixe eles intimidar. Eles vão trabalhar para você, eles precisam do teu dinheiro. Pensa bem assim, você pergunta qual que é o teu bar, é Florida Bar, qual que é o bar que você tem, qual que é a sua OAB, da onde que é a sua OAB. E antes de contratar, vai no Google, pergunta para mim, manda um WhatsApp para mim, para a Alexandra, e a gente te ajuda a saber se a pessoa é de verdade ou não. Mas voltando, a vantagem de você ter alguém que é de verdade, em primeiro lugar, que não é um consultor, e você ter algum advogado que tem o bar, a OAB do estado que você mora, em caso de acidente, ou caso você precise de qualquer tipo de advice, o que é advice em português? Conselho. Conselho legal, você pode perguntar para esse advogado. Caso contrário, você tem que perguntar para contratar outro advogado, porque senão esse advogado vai estar agindo ilegalmente e ele pode ter problema no caso. Mas vamos lá. Se eu bati o carro... Não, são coisas diferentes, porque são casos diferentes. Se bateram em mim, eu sou a vítima, ou trabalhei e não me pagaram. Eu entrei aqui agora, o Renatinho e a doutora, não me pediram meu RG, não pediram passaporte, não perguntaram se eu sou legal ou ilegal, nada disso. Quando você entra e você vai fazer tudo o que tem que fazer, na corte o juiz pergunta, as pessoas perguntam, ele pode perguntar, pode não perguntar. Como funciona o status imigratório dentro de uma corte civil, que não tem nada de imigração aqui? Sim. O que pode e o que não pode? Pode entrar na corte, pode fazer a sua reclamação, pode entrar com o seu caso. Aqui na corte ninguém vai questionar o status imigratório de uma pessoa para entrar na corte ou para exercer o seu direito de cidadão de entrar com algum caso civil por não ter recebido pagamento do seu trabalho. Então isso não é um requisito ter status imigratório, e aqui na corte ninguém vai perguntar para aquela pessoa se ela está legal no país ou se ela está ilegal no país. Porque documentada ou indocumentada. Não é uma corte civil que não tem nada a ver. É corte de família e corte de acidente, criminal, essas coisas. Agora, criminal é outro detalhe, que daí a gente pode conversar sobre isso em um outro programa, porque se você fez alguma coisa errada, tu vai ser deportado. Aqui tá falando isso aí, né? Tu merece ser deportado, se você for filha da mãe. Mas não é isso. Gostei. Você gostou, Renatinho? Ó, Renatinho deu o ok lá. E se você precisar de um advogado, de uma advogada de família que vai lutar por você, a doutora Tatiana é brava, ela é das minhas. Ela entrou aí, ela sabe quem são os juízes, ela tava me explicando cada juiz. Aí olha a diferença de um paralegal, não conhece juiz, só para começar, paralegal não conhece juízes. E cada juiz tem uma forma de trabalhar, a gente estava sentado conversando ali, falei, mas como assim, não é uma corte, não é uma lei? Falei, pois é, mas cada juiz, ele espera que você converse com ele e trate o caso de uma maneira diferente. Os circuitos, a Flórida é dividida judicialmente em 20 circuitos judiciais onde estão as cortes de família, as cortes civis. Por exemplo, o 9º circuito, onde nós estamos, ele é composto do Osceola County, Orange County. O 18º circuito é composto do Seminole e do Brevard County. As regras do 18º circuito e do 9º circuito, os procedimentos, como os processos são conduzidos, são diferentes, então a gente também tem que saber essas regrinhas. Mas aqui dentro do 9º circuito nós temos 7 juízes de família aqui e tem mais 3 lá, ou 4 lá em Osceola.
E o que acontece? Cada um desses juízes tem postado no seu website as suas instruções, como eles querem que os advogados atuem nos casos, como é que eles querem que nós providenciemos para eles as ordens para eles assinarem, como eles querem receber o material antes da audiência, depois da audiência, tudo isso. Então, cada juiz tem a sua regrinha em especial e eles estão sempre trocando. Normalmente, de 2 em 2 anos, o juiz que hoje está na família, amanhã ele pode estar no civil, outro ano ele pode estar no criminal. Então, os juízes aqui rodam bastante. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando e estar sempre sabendo. Claro, tem juízes que já estão aqui há 2 anos e meio, a gente se acostuma. Aí, quando mudar, tem que aprender tudo de novo. Mas é assim, cada um... Que é a diferença entre um advogado e um paralegal, um advogado que já atua nisso há muito tempo, um que está começando agora. Então pense, é o seu caso, é sua vida, é sua família, você quer contratar alguém que sabe o que está fazendo. E lembrando, Orlando, que é cidadezinhas pequenas, não acha que é grande. Então, os advogados que estão sempre em corte, eles criam uma relação com os juízes e isso pode ajudar bastante na hora do seu caso. Tati, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, maravilhosa. Renatinho, tamo junto, pessoal, já sabe, Tatiana da Cunha Ló, todas as informações da doutora Tatiana tá nesse vídeo, em todos os programas do canal Perguntas, aonde você estiver vendo ou ouvindo a gente, você vai encontrar. Valeu, beijo! Tchau, tchau!